tal você conseguir utilizar as propriedades curativas e milagrosas dos óleos essenciais, mas num produto com uma concentração muito suave, quase sem contraindicação? Esses são os hidrolatos, o que eu quero trazer para vocês hoje, e também conhecido como hidrossóis. Eles são um subproduto dos óleos essenciais e que traz também propriedades milagrosas, tanto para a nossa saúde física e emocional. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse produto? Vamos lá? Antes que eu comece, já curte esse vídeo, e se você não é inscrito no canal, se inscreve também no canal, aciona o sininho. Isso é muito legal, porque além de dar aquela aquecida, né, que a gente já sabe aqui no canal, me dá um incentivo também, se vocês estão gostando. Enfim, eu adoro que vocês comentem, interagem comigo, eu faço questão de responder todo mundo. E para quem não me conhece, e também para quem me conhece, eu sou Lu Fernandes, terapeuta holística, trabalho com aromaterapia há 8 anos na parte clínica da aromaterapia e com outras técnicas também, né, dentro das terapias holísticas e do desenvolvimento humano. E eu venho aí há mais de 15 anos nesse estudo aprofundado da aromaterapia e do próprio desenvolvimento humano e esse universo da botânica e do reino mineral também, né? São reinos que trazem para nós muitas propriedades curativas, né? E nos conectam de novo à nossa criação, nos conectam à nossa ancestralidade, e por isso que o nosso corpo reconhece de forma tão maravilhosa, né, todos os elementos desses reinos. E aí, já puxando o gancho, vou começar a falar dos nossos hidrolatos ou hidrossóis, de como eles são conhecidos, né? Como eu disse, eles são um subproduto, né, dos óleos essenciais, extraídos no processo de destilação a vapor. O processo de destilação a vapor justamente utiliza a água para poder extrair os óleos essenciais das plantas, das flores, das raízes, enfim, dos cascos, das resinas. E durante esse processo de extração, no final de todo o processo condensador, esse vapor ele volta a se tornar água, e lá no final, né, você tem 2 produtos dentro de uma garrafinha. Embaixo a água, em cima o óleo essencial, né? Antigamente, essa água ela era inclusive dispensada, eles nem utilizavam lá na época, né, que descobriram a destilação e começaram a fazer a extração dos óleos essenciais. Eles não se atinavam, né, à pureza da água, e que dentro daquela água também traziam propriedades, né, curativas e químicas dentro dela. Afinal de contas, ela também passa por esse processo holístico, né, de extração, e também traz características muito importantes dentro da própria planta, né? Só que eles são exatamente idênticos aos óleos essenciais? Não, não são, né? Por quê? Porque a água, ela também, a gente entende que algumas características químicas e algumas cadeias químicas, elas se conectam com a água, e elas são muito mais o que a gente chama, né, hidrossolúveis. Então, ao momento que eu carreio a água, a propriedade da água, né, daquela planta, e eu tô trazendo também aquelas propriedades químicas. E a mesma coisa são com os óleos essenciais. Tem propriedades químicas que não se conectam com a água, da mesma forma que os dois não se misturam, a água e o óleo, mas elas se conectam com o óleo. Então, essas propriedades virão no óleo, né? Mas a coisa mais legal e mais incrível dos hidrolatos, gente, quem me conhece sabe que eu amo, eu sei que eu falo que eu amo tudo, mas os hidrolatos especiais são realmente a minha paixão, e eu uso pra tudo na minha vida. Por quê? Porque eles são muito mais sutis.
A grande vantagem deles é essa, eles não possuem, né, aquela concentração forte dos óleos essenciais. E dentro dessa sutileza deles, né, e obviamente eles não são idênticos aos óleos, mas eles possuem características muito semelhantes, né, vamos dizer aí 80, 90% das características dos óleos essenciais, eles quase não possuem contraindicação. E eles se adequam muito bem ao nosso corpo físico, à nossa saúde. Por quê? Porque eles possuem um pH muito parecido, muito ácido, né? E parecido com o nosso corpo humano. Então, no momento que a gente tem esse contato, seja ele, né, por uso tópico, seja ele por uso, né, assim, numa máscara, até mesmo numa ingestão, que é algo ainda delicado, que a gente precisa de um aromaterapeuta, enfim, dar as indicações, mas mesmo assim, ele é muito mais sutil e a gente tem muito menos probabilidade de toxicidade, né, em relação aos óleos essenciais, né? Bom, são inúmeras as vantagens que a gente tem, né, na utilização do hidrolato, e eu vou fazer alguns vídeos, para os vídeos não ficarem muito longos, eu vou fazer alguns vídeos falando, o próximo vídeo eu vou falar sobre os benefícios, depois as formas de uso, trazendo um pouco esse universo dos hidrolatos e falando de alguns hidrolatos específicos também para vocês. Porque cada vez mais eu acho que as pessoas precisam conhecer esse produto maravilhoso, porque ele é muito mais acessível financeiramente, não tem esse problema das contraindicações, porque a gente sabe que os óleos essenciais, eles são incríveis, mas para você conseguir usar, você precisa conhecer um pouco mais aprofundado, você precisa de um bom aromaterapeuta, porque como todo remédio, e assim ele é, né? Você utilizando de forma errada, você pode se intoxicar, você pode ter uma reação ao contrário daquilo que você espera, né, dos óleos. Uma coisa importante da gente falar dos hidrolatos, né, já logo nesse primeiro vídeo, é a questão de que a gente tem que ficar um pouco alerta em relação à venda dos hidrolatos. Porque tem muita gente que ensina essa coisa, eu vou te ensinar a produzir um hidrolato. A gente vê por aí, né? E também tem algumas marcas que não são confiáveis, que vendem o hidrolato falsificado, ou que ensina a produzir um hidrolato falsificado. E o que é um hidrolato falsificado? É a mistura de óleo essencial numa água. Quando eu misturo óleo essencial numa água, eu gero um hidrolato? Obviamente não. Até porque, vamos lá, o óleo essencial, ele não se mistura na água, lembra? Sempre pra gente diluir, isso já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, a gente precisa de um vinagre, de um óleo carreador, ou de um álcool de cereais, enfim, ele não se mistura na água, né? Isso não quer dizer que no processo de destilação, tá? E quando se separa a água do óleo, que nessa água também ela não traz micropartículas dos óleos essenciais, ela traz sim. Na verdade, assim, eu acho que a média do estudo que a gente vê, ela traz aí, eu acho que 0,05 até, acho que 1 ml para 1 litro, né? De percentual, na verdade, não é ml não, de percentual, né, de óleo essencial dentro da água, né, e por isso que também traz um pouco das características, mas não é a mesma coisa de você pegar uma água natural e misturar óleo essencial. Isso é muito importante, porque inclusive as características, foi o que eu disse, são diferentes, tá? Uma outra coisa importante também, que é justamente por ser água, né, gente? A gente sabe dos inúmeros benefícios do próprio produto água, né, para nossa vida. Eles também, a durabilidade deles, eles são muito mais sensíveis. E a durabilidade deles é muito menor do que os óleos essenciais. Por isso que demorou até um tempo para chegar hidrolato aqui no Brasil,
né? E por isso também que a gente tem que tomar cuidado com ingestão de hidrolato também. Por quê? Porque eles possuem sim um pequeno conservante para poder, né, permanecer um pouco mais a durabilidade deles. E uma dica bem legal é que um hidrolato, a partir do momento que a gente adquire ele, a gente precisa guardar ele na geladeira, tá? Para que ele dure um pouco mais. Mas uma coisa muito legal dele é que a gente pode usar direto na pele, a gente pode utilizar ele de formas muito mais tranquilas e dentro, né, de todo o universo que com um óleo essencial a gente não pode. Exemplo, né, o universo, quero dizer assim, pessoas, idades, enfim, animais, pets, a gente já pode utilizar com os hidrolatos. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo, onde que eu vou falar sobre os benefícios que o hidrolato pode trazer para a nossa vida. Então, eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho, tenha ficado um pouco curioso, né, sobre os hidrolatos e me acompanha nessa série aí que eu vou estar trazendo um pouco mais de conhecimento sobre esse produto maravilhoso, também dentro da aromaterapia. Bom, se você conhece do hidrolato também, fala aqui para mim, ou compartilha com as pessoas a experiência que você tem. Tem os meus alunos aqui que, olha, eu pilho muito eles para conhecer os hidrolatos. E eu espero também que eu desperte essa boa curiosidade dentro de vocês. Eu sou Lu Fernandes, terapeuta mágica, e com muito carinho e amor no coração, trago essa sabedoria para vocês. Um super beijo e assim falei. Namastê.